Nesse vídeo eu vou te mostrar os dois maiores fundos imobiliários do Brasil e quantos precisa investir para receber R$ 500 por mês de cada um desses dois fundos imobiliários. Será que vale a pena investir neles por serem os maiores? Se você tem a intenção de viver de renda passiva, confira esse vídeo até o final. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Cauê Serra, já te convido a se inscrever aqui no canal. Lembre-se, os seus rendimentos crescem à medida em que você cresce como pessoa. Primeiramente, para quem ainda tem dúvidas, devo frisar que os investimentos em fundos imobiliários é semelhante a você comprar uma casa e alugar, ou emprestar dinheiro a juros e ter como garantia um imóvel, caso esse seu devedor não honre com essa dívida. É claro que eu estou falando a grosso modo, mas basicamente é isso aí. Pois existem dois tipos de fundos imobiliários, os que possuem imóveis e os que possuem dívidas atreladas a algum imóvel. Os primeiros são chamados de fundos de tijolo, pois possuem imóveis como condomínios, residenciais, imóveis industriais, lajes corporativas e por aí vai. Já o segundo são fundos de papel, pois possuem dívidas como CRI, LCI, LH, que são títulos de renda fixa atreladas aos imóveis. Esses fundos de papel costumam pagar maiores dividendos em comparação com fundos de tijolo, porém são mais voláteis e um tanto mais arriscados. Então compensa investir apenas em fundos de tijolo? Ora, se eles possuem imóveis e o único risco nesse caso seria de o imóvel ficar desocupado até ser alugado novamente, então esse seria o mais viável? É mais ou menos isso. Tem quem prefira apenas esses FIIs, fundos de investimento imobiliário, de tijolo, pois quando você compra uma cota desse fundo, você praticamente é dono dos imóveis, possuindo uma parcelinha deles, de acordo com a quantidade de cotas que você possui, e recebe aluguel proporcional a essa quantidade de cotas. Porém, na minha visão, é interessante dar uma diversificada com inteligência, é claro, escolhendo bons fundos de papel, para que sua carteira de investimento tenha um bom desempenho, bons dividendos mensais, uma vez que você pretende ter uma renda passiva mensal. E os FIIs agregam muito bem para isso. Eu vou falar agora dos dois maiores fundos imobiliários do Brasil de acordo com o número de investidores. Eles possuem um bilionário patrimônio, cada um deles, mas não é isso que eu estou utilizando para destacá-los como os dois maiores do Brasil, e sim devido ao fato de que são os mais populares, ou seja, mais pessoas investem nesses dois FIIs. Então o primeiro deles, não deve ser novidade para vocês, é o MXRF11, com pouco mais de 1.092.000 cotistas e tem um patrimônio aí de 3,2 bilhões de reais aproximadamente. O fato é que ele é um fundo de papel que possui seus CRIs, boa parte atrelados ao IPCA, que é o índice que mede a inflação. Esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, mas eu vou te mostrar rapidamente alguns destaques do relatório gerencial desse fundo imobiliário. Vou te mostrar como você olhar o relatório caso você se interesse nessa modalidade de investimentos que te pagam dividendos mensais. Bom, aqui no site da Status Invest, você pode utilizar esse site para fazer as suas análises, procurar aí as características dos investimentos. Você clica aqui nessa lupinha e digita aí o código do fundo, né? MXRF. Já apareceu aqui. Clicando nele aqui, você vê os dados dele, o valor que ele está custando na data de hoje, os dividendos, a porcentagem de dividendos e o valor em reais que ele pagou por cota aí nos últimos 12 meses, como você pode ver aí, certo? Aqui você tem um gráfico, quanto tempo você quer ver do gráfico aí, 5 anos, ou clicando aqui você escolhe a data, ó, você pode escolher o ano aqui lá de, sei lá, 2016, por exemplo, clica no dia primeiro aqui, aparece o gráfico gigantesco. Lá em 2016 ele custava 8, 9 reais, tá? E por aí vai. Enfim, descendo a barrinha aqui, ó, aqui você vê que a quantidade de cotistas que esse fundo possui e a quantidade de cotas que ele tem. O seu valor patrimonial por cota, e você vê aqui que ele é negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial por cota, 4% acima. É um fundo bem precificado aí pelo mercado. Acima de R$ 10 eu já acho um pouquinho caro.
Então aqui embaixo você vê aqui, ó, o último relatório gerencial foi dia 31 de maio, então o próximo é provavelmente no final do mês de junho. Após clicar em abrir, aqui você tem um espelho, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Todas as características e as informações do fundo imobiliário você encontra aqui. É só você dar uma lida. É um PDF um tanto grande aqui com 26 páginas. O que eu vou te mostrar é descendo aqui até a carteira de investimento, né? A carteira de CRIs do fundo. Aqui você chega, ó. Composição da carteira. Aí aqui, ó, é que tá bem pequenininho, vai ser ruim de ver. Mas você vê aqui, ó, a securitizadora aqui que emitiu o CRI, a empresa devedora, Shopping Itaquera. Aqui tá a porcentagem do patrimônio líquido do fundo, tá, ó, tá do maior para o menor. Então você vê que o maior CRI, ele possui 4,72% do patrimônio líquido aí do fundo imobiliário. E aqui você vê os indexadores, IPCA mais 9, IPCA mais 7, né? Esse fundo é considerado um fundo high grade, porém ele tem alguns CRIs aí que possuem característica de fundo high yield. High yield são os mais arriscados, que possuem CRIs, por exemplo, com altos juros. Um IPCA mais 11 já seria considerado arriscado. E o MXRF11, se você olhar aqui embaixo, ó, tem aqui um dos seus CRIs, ó, IPCA mais 12. Outro aqui embaixo, IPCA mais 12. Então, alguns CRIs têm característica de high yield para poder elevar esses dividendos para cima. Porém, acaba ficando um pouquinho mais arriscado, porque quanto maior o juro, né, a probabilidade, a chance de ter uma inadimplência por parte da empresa devedora é maior do que quando os juros são mais razoáveis, até IPCA mais 9, por exemplo, fica sendo considerado high grade, que é considerado mais conservador. Enfim, aqui você vê a qualidade também, né? Você vê que a qualidade e as características de cada um desses CRIs. Bem, de volta aqui para cima, você vê aqui o LTV médio. Infelizmente, eu pelo menos não achei no relatório gerencial do MXRF o LTV de cada um dos seus CRIs. Porém, se ele tem uma média de 52%, excelente. Se você não sabe o que é LTV, eu posso te explicar em outro vídeo, mas você tem que saber que esse LTV tem que estar abaixo de 70% para ser bom. Acima de 70%, pode-se dizer que é arriscado. Como ele tem um LTV médio aí, fazendo a média, somando todos os CRIs e fazendo a média, tá dando 52%, tá tranquilão. Bom, voltando aqui para mim, vamos ver o segundo maior fundo imobiliário de acordo com o número de investidores, que é um fundo de tijolo do setor de imóveis industriais e logístico, o Bom HGLG, gerido pela Boa Credit Suisse. Ele possui um patrimônio de 5,3 bilhões de reais aproximadamente e é muito regular na distribuição de dividendos mensais, que são provenientes dos seus imóveis. Se você fazer uma comparação dos dividendos do HGLG com os do MXRF11, você vai ver que seus dividendos são bem menores, pois ele paga em torno de 8,5% ao ano, enquanto o MXRF11 paga em torno de 12 a 12,5% ao ano. Por isso eu vejo a necessidade de equilibrar a carteira, colocando também fundos de papel. Ah, vou pôr só fundo de papel para ter 12% ao ano? Não. Vou pôr só fundo de tijolo para ter 8% ao ano? Nesse caso, tudo bem. Porém, se você quer um equilíbrio para poder subir esses dividendos, chegando aí na casa dos 10 até 11%, você compra fundos conservadores de tijolo e alguns fundos conservadores de papel para poder dar esse equilíbrio e seus dividendos ficarem superior a 10% ao ano, senão não compensa investir em fundos imobiliários, porque 8% ao ano a renda fixa paga, tá certo? Que nem sempre pagou, a taxa Selic chegou a cair 2% aí ao ano, que é muito pouco, né? Mas é difícil isso acontecer. Pelo menos 8% ao ano a gente consegue. Então, nos fundos imobiliários, eu garantindo 10 a 11% ao ano, eu estou tranquilão por uma renda passiva. Você vai ver daqui a pouco quanto investir, como que você faz para receber R$500 de cada um desses dois fundos imobiliários. Vamos rapidamente só dar uma pincelada, ver como é que está esse HGLG. Bom, voltando aqui para o site da Status Invest, eu digito aqui HGLG. Ele já vai aparecer aqui, eu clico, ó, hoje ele está R$ 159,94, caiu aí uns 4, 5 centavos, certo? 8,5 você vê aqui os dividendos mensais, você descendo aqui, ó, você vê aqui a quantidade de cotistas, ele possui pouco mais de 470 mil investidores, é o segundo maior em número de investidores aí no Brasil. Seu PVP 2% acima do valor patrimonial por cota, por ser um fundo de tijolo, isso aqui não é problema, seu PVP estar acima de 1, pouca coisa acima de 1, então tá tranquilão, porque os imóveis
tendem a se valorizar com o tempo, então você não precisa ficar repondo investimento para não perder para inflação, né? Que no caso de fundo de papel você tem que fazer essa jogadinha aí, eu posso te mostrar em outros vídeos. Tem vídeo aqui no canal, você pode conferir. Bom, olhando aqui você vê a regularidade, ó. Por que eu falo que ele é muito regular? Você tem que buscar investimentos em fundos imobiliários que pagam dividendos regular, não aquele que um mês ele paga um tanto, no outro mês ele baixa bruscamente, porque ele teve problemas, depois ele sobe, depois ele baixa, fica ruim. Olha só o HGLG, 1,10 regularmente é um bom tempo, ó. Já tem uns 2, 3 anos que ele paga, ó. De 3 anos para cá, 1,10 regularmente. Ah, mas e esse 1,75 e esse 2,20? Cada 6 meses ele distribui aí ó, o acumulado em caixa, né? Em janeiro você recebe um pouco mais, 1,75 por cota. Aí depois em julho você recebe, ó, recebeu 3,30 aqui, ó, julho de 2022. Depois em janeiro, então a cada 6 meses ele paga um pouco mais, que é o acumulado aí do fundo imobiliário, né? E isso agrada muito os investidores desse fundo imobiliário, essa regularidade, essa boa gestão que ele possui. Agora vamos ver quantos que você precisa investir para receber quinhentão de cada um desses dois fundos imobiliários. Bora para a tela rapidamente conferir. Bom, esse cálculo é muito simples. Aqui mesmo no site da Status Invest, você vê aqui esse valor de R$ 13,60, R$ 13,60 foi o que esse HGLG pagou por cota nos últimos 12 meses. Vamos ver a média mensal, 13,60 dividido por 12, ele pagou em torno de 1,13. Então, 1,13, vamos decorar esse valor. Eu pego o quinhentão aqui que eu quero receber por mês desse fundo e divido por esse valor de 1,13, ó, bem facinho. Esse resultado é a quantidade de cotas, aproximadamente 440 cotas, 442. Então eu pego 442 cotas e multiplico por esse valor atual aqui, ó, R$ 159,94, é o valor em reais que me dá quinhentão por mês aí, livre de imposto de renda caindo na minha conta mensalmente. Pouco mais de 70 mil reais. Ah, eu não tenho esse dinheiro agora. Sim, é claro, você precisa ter apenas R$ 159 reais para começar. No decorrer do tempo, você sabendo a quantidade de cotas que você precisa, você vai focar nessa quantidade. E aos poucos vai investindo mês a mês e vai chegar uma hora que você vai ter os juros compostos, tem uma hora que você vai ter tantas cotas aí, que só essas cotas te dá rendimentos para você comprar mais uma nova cota sem tirar R$1 do bolso. Né? Então, consequentemente, você chega nesse valor de R$500 por mês. Sim, você só tem que começar. Agora, do MXRF11, é só digitar aqui de novo MXRF, ó. Vai aparecer ele aqui, eu vou pegar minha calculadora e fazer o mesmo procedimento, ó. Ele pagou 1,29 por cota aí anualmente. Então eu pego 1,29, vou dividir por 12 para saber quanto foi a média mensal, quase 11 centavos. Vamos decorar aqui 0,107 para arredondar. Então, quinhentão dividido por 0,107, né, que é pouco mais de 10 centavos, eu preciso de 4.672 cotas aproximadamente desse fundo imobiliário para me render quinhentão por mês. Em reais hoje daria, ó, multiplicar isso aí por 10,12, você vê o valor de R$ 47.289. Ah, mas aqui eu tenho que investir bem menos. Sim, dá quase o quê? 30 mil reais, 20 e poucos mil reais a menos, né? Por quê? Porque o MXRF11 paga maiores dividendos. Então você precisa investir menos para receber os mesmos R$ 500. Preciso ter isso agora, 47 mil? Não, preciso ter apenas R$10 para começar. Se eu começar, tudo que você focaliza cresce. Então, começar é o primeiro passo. Olha só, se você não quer depender de pirâmide para se aposentar, até porque a nossa previdência social está se encaminhando para isso. Então, não temos certeza de nada. Então, eu te convido a se inscrever nesse canal, que eu vou te ajudar a você construir a sua renda passiva, a você focar numa aposentadoria, que poderá ser a sua aposentadoria principal ou uma complementação da sua aposentadoria, caso você consiga uma. Quando você começa com pouco, no começo a tendência de você errar é muito grande, mas você começando com pouco, você está errando com pouco. A hora que você tiver bastante, você já vai ter aprendido com os seus erros e não vai errar mais. As pessoas trabalham aí em torno de 35 anos para torcer para ter uma aposentadoria aí, a maioria em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, sendo que nos investimentos, começando com pouco, você
máximo aí 15 anos, já tem uma renda ainda maior do que esses 1.500, 2.000 por mês. É só você focar numa boa estratégia. Se inscreve aqui no canal, conto com o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que vai te ajudar muito nessa caminhada rumo à independência financeira. Até breve.